paz do Senhor Jesus. Antes de tudo, mais uma vez quero pedir, compartilhe o vídeo, inscreva-se em nossos canais, o link dos nossos canais vai seguir, deixe um comentário e deixe o seu like. Fazendo assim, você estará cooperando com o canal, evangelizando através da Escola Bíblica Dominical. Tendo dito isso, nossa lição de número 2 tem como título a deturpação da doutrina bíblica do pecado. E nós sempre que fazemos a nossa leitura diária versículo a versículo, intercalamos breves comentários em cada dia da semana e também fazemos um breve comentário dentro do assunto geral. Vale ressaltar que é muito importante, quando nós estamos ensinando, sobretudo, assunto da Escola Bíblica Dominical, nós devemos contextualizar este assunto, mostrando na prática aquilo que está acontecendo em nossos dias. Isso é importante para que os nossos alunos possam discernir o seu viver diário de acordo com aquilo que é ensinado pela Bíblia através da Escola Bíblica Dominical no assunto em questão. Ok? Nosso texto áudio baseado em Romanos capítulo 3 e versículo de número 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A verdade prática diz: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Como eu disse, queridos, anteriormente, nós precisamos saber contextualizar o assunto que a lição propõe, porque não foi à toa que o comentarista trouxe à baila este assunto para o trimestre. Já que não foi à toa, eu preciso entender o assunto que está sendo proposto, observar os acontecimentos que está ocorrendo ao nosso redor, tanto no nosso país como no mundo, e aplicar o assunto que está sendo debatido na nossa Escola Bíblica Dominical dentro do contexto do qual nós estamos, como os fatos que estão ocorrendo no Brasil e no mundo são importantes para o nosso aprendizado prático dentro do assunto que nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical. Eu quero trazer à tona 2 fatos recentes dentro desse contexto do nosso assunto, tanto desta lição de número 2, como da lição de número 1, sendo uma sequência de assuntos interligados. Os irmãos lembram que na lição de número 1, nós estudamos sobre o espírito
da Babilônia que peleja e domina, peleja contra a igreja e é o dominador deste século. Ele que comanda as diversas instituições, exceto a igreja, quando esta tem como o seu parâmetro a palavra de Deus e é submetida e se submete ao Espírito de Deus. Os fatos aos quais nós estamos nos referindo, dentro do nosso contexto, ocorreram com dois pastores bastante conhecidos para nós do mundo evangélico. Dois pastores, eu quero dizer, um deles entre aspas, pastor entre aspas. E por que entre aspas? Os irmãos que leem a Bíblia vão entender porque eu digo que este primeiro, o qual vou citar, chamado Kleber Lucas, é pastor entre aspas. Este pastor, ele, para ter seu nome aplaudido pelo espírito da Babilônia, ele preferiu deturpar a doutrina bíblica do pecado para defender questões raciais e LGBT. Fazendo essa deturpação bíblica, ele recebeu aplauso da mídia, tanto mídias sociais como as grandes mídias, as TVs. Todos saíram ao seu encontro, elogiou ele, enquanto que nós, os cristãos, refutamos as palavras ditas por ele em relação a essa questão dos LGBTs. E aqui eu quero fazer a devida observação. Aqui, esses mesmos que estão aplaudindo Kleber Lucas ou aplaudiram Kleber Lucas, eles não venham também nos tacar pedra, nos chamando de homofóbico, transfóbico ou todos os fóbicos que eles queiram colocar sobre nós. O espírito da Babilônia, que é o mesmo espírito do anticristo e que este que domina sobre o mundo, tem sua dominação no presente século, ele é especialista em deturpar as coisas. Haja visto o que ele fez no princípio, fazendo com que Eva desobedecesse a Deus. Ele deturpa as palavras, ele deturpa as situações, ele descontextualiza as coisas com a finalidade de enganar o ser humano. E nesta sua especialidade, ele agora, o espírito da Babilônia, investiu contra esse segundo pastor, o qual agora citamos, que é o André Valadão. Está sendo massacrado, trucidado e perseguido pelo espírito da Babilônia, porque ousou ser firme na doutrina bíblica em relação ao pecado. Então ele disse algumas palavras e essas palavras foram distorcidas
e por serem distorcidas, que é a especialidade do espírito da Babilônia, ele agora está sendo perseguido. E aí, queridos e amados irmãos, é nesse contexto que eu estou me referindo. No nosso título da lição, o que nós precisamos entender é que a deturpação da doutrina bíblica do pecado, ela está em pleno vigor em nossos dias. E alguns que saíram do nosso meio, ou estão até ainda em nosso meio, ele, com o intuito de dar ao espírito da Babilônia asas, eles deturpam esta doutrina, querendo moldar a doutrina de acordo com a vontade do ser humano. E esse assunto, o qual eu disse, em relação ao relacionamento homem-mulher, no que diz respeito à sexualidade, se torna um estopim, que aí entra o grupo LGBT dizendo que não é assim, ou que é como eles pensam, e a Bíblia é taxativa dentro deste assunto. E nós, como cristãos, precisamos ter pé firme na doutrina em relação a essas coisas, sendo elas pecado. Doa a quem doer. Por isso, nossa segunda lição traz como título a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Amém? Se você já chegou até aqui, por favor, não se esqueça de compartilhar, deixar um comentário e o like e evangelizar conosco através da Escola Bíblica Dominical. Ok? Tendo dito isso, vamos à nossa leitura diária, versículo a versículo. Na segunda-feira, a nossa meditação diária diz: pecado é transgredir a lei de Deus, baseado em 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 4, que diz: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Na terça-feira, a nossa meditação diária diz: o pecado de Adão passou a toda a raça humana, baseado em Romanos, capítulo 5, versículo de número 12, que diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. E aqui eu já faço um breve comentário. Lembra que eu falei que o pai da mentira, que é o diabo, que é especialista em distorcer os fatos e distorcer palavras, este é o que está sendo referido agora nessa nossa meditação diária da terça-feira. E Paulo usa Romanos capítulo 5, versículo 12, para nos mostrar e apontar para esse, que é o pai da mentira, chamado diabo e Satanás. Ok? Por isso ele diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, este homem, ele está se referindo a Adão. E aí a gente vê que a Bíblia, ela faz questão de dar a cada um o seu devido crédito de punição. Ele aponta que o pecado entrou no mundo por um homem. E este homem, chamado Adão, ouvindo a voz da sua mulher, desobedecera
aquilo que Deus tinha dito. E se alguém vier para cá me dizer, mas eu não tenho nada a ver com Adão, aí eu pergunto para essa pessoa, você morre? Se você morre, você tem a ver com Adão, porque assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, ninguém pode dizer que não tem nada a ver com Adão. Ok? Vamos seguir. Na quarta-feira, a nossa meditação diária diz: em Cristo, o pecador torna-se uma nova pessoa, baseado em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, que diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aí está o nosso escape, a nossa sorte. Para aqueles que acham que nós cristãos somos homofóbico, transfóbico ou qualquer fóbico que eles queira colocar sobre nós, lembre-se, o que nós estamos dizendo é para que você se torne uma nova criatura e, sendo esta nova criatura formado segundo Deus, você receba os benefícios daquilo que Deus preparou para todos os homens, tanto eu como você, ok? Na quinta-feira, a nossa meditação diária diz: a santidade é um princípio ético e moral da fé cristã, baseado em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 15, que diz: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda vossa maneira de viver. Na sexta-feira, a nossa meditação diária diz: a prostituição não pode macular a sexualidade do cristão, baseado em Hebreus capítulo 12, versículo de número Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 4, que diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. E, finalmente, no sábado, a nossa meditação diária diz: o corpo do cristão é morada do Espírito Santo, baseado em 1 aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 19, que diz: porque sendo livre para com todos, firme servo de todos, para ganhar ainda mais. Amém? Deus abençoe. Aí está a nossa meditação diária, versículo a versículo, querendo convidar todos mais uma vez a estar na Escola Bíblica Dominical e aprender um pouco mais da parte de Deus. Até o próximo, se Deus quiser.